Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso módulo 1 de introdução do nosso curso de Lógica de Programação com C. Anteriormente, eu mostrei para vocês a grade do nosso curso e falei um pouco de alguns aspectos importantes que a gente vai abordar durante o curso e como ele vai ser abordado. Bom, o que é a lógica? Vamos começar nossa aula já com essa pergunta. Bom, a lógica, ela é uma forma de você resolver um problema. Então, você junta fragmentos de ideias, e essas ideias vão formar um pensamento. E esse pensamento, consequentemente, vai se tornar uma lógica. E essa lógica, ela vai servir principalmente para resolver problemas. Claro que nós estamos falando mais para o lado da programação, porque a lógica ela também serve para a questão de argumentos. Mas como a gente consegue formar uma lógica para uma programação boa? A gente tem que conhecer o contexto no qual a gente quer ter essas ideias, quer desenvolver essa lógica. Então, por exemplo, eu quero fazer uma calculadora, né? Supondo, quero fazer uma calculadora. O que eu preciso saber? Preciso saber como funcionam as aritméticas, as operações básicas. Preciso saber a ordem de precedência, como eu consigo executar e dar prioridade para certas operações aritméticas, fazer esses dados retornarem para uma área específica, fazer tratamentos de erro, enfim, são vários processos internos na programação que ajudam a formar a lógica. Porém, de premissa, a lógica ela é formada principalmente pelo o que você está querendo formar lógica. Que no nosso caso do exemplo é a calculadora. Então, para que eu consiga desenvolver uma lógica para criar uma calculadora, eu preciso entender o que é e como funciona a calculadora. Então, a gente tem que ter isso em mente. E é também muito importante a gente saber como e onde aplicar essa lógica. E para isso, nós temos os algoritmos. Os algoritmos são instruções em um programa de computador que efetuam o passo a passo que vai nos ajudar a chegar em um objetivo, a executar um objetivo. E o algoritmo, ele é principalmente criado derivado da lógica. Então a lógica leva ao algoritmo. E o contexto de um algoritmo, todo um algoritmo, as pessoas costumam chamar ele de código-fonte, que é a fonte onde fica essas instruções. É onde fica todas as instruções do programa. E como a gente pode ter um exemplo de algoritmo no nosso dia a dia, né? Uma forma mais simples é a gente usar o exemplo da lâmpada. O que a gente faz? A gente liga o interruptor, acendeu, ok, a gente desliga o interruptor, não acendeu, a gente desliga o interruptor, pega uma escada, coloca embaixo da lâmpada, sobe na escada, tira a lâmpada queimada, guarda a lâmpada queimada, pega a lâmpada nova, sobe na escada, coloca a lâmpada, desce da escada, liga o interruptor, acendeu, ok, desliga o interruptor, não acendeu, e o processo se repete novamente. Isso é um algoritmo, pelo menos um exemplo do nosso dia a dia, né? Mas então, como a gente consegue aplicar isso na programação, né? Para isso existem as linguagens de programação. Uma linguagem de programação, ela nada mais é do que são instruções feitas por um programador que em uma determinada linguagem, que ao ser compilada, ao ser processada, ela se transforma em uma linguagem de máquina, que essa linguagem de máquina vai ser lida pelo computador e executada por ele. E claro, existem milhões e milhões de linguagens, várias linguagens, na qual a gente pode escrever. Cada uma tem sua forma de ser escrita. Porém, o que sempre vai se manter é a lógica de programação. E onde é que a gente poderia aplicar
esses algoritmos, essa lógica de uma forma simples. Para isso foi criado o pseudocódigo. O pseudocódigo ele é uma linguagem que não existe. Ele é apenas uma forma representativa da gente ilustrar a nossa lógica de uma forma entendível para quem está vendo. Ela é principalmente usada por empresas, seja por fluxogramas ou para programação, como o exemplo de Portugal, que é um dos mais conhecido, o pseudocódigo. E aqui a gente tem o nosso pseudocódigo de fluxograma. E para a gente entender um pouco melhor, temos aqui à esquerda um tutorial mostrando rapidamente como funciona um fluxograma. Temos o terminal, que indica o início e o fim do processamento. Temos o processamento propriamente dito, que faz todas as operações aritméticas. Temos as entradas de dados, como por exemplo, digite uma nota da prova 1. Temos o exibir, que vai mostrar na nossa tela, no nosso console, o resultado da operação aritmética. E temos a decisão e repetição, que é a principal forma da gente condicionar e desviar caminhos dependendo do que a gente quer, dependendo do resultado de algo. E aqui à mais direita a gente tem um exemplo de como funcionaria um fluxograma na programação. Temos o início, temos a N1 e N2, nota 1 e nota 2. Essas notas já têm os dados. Nós fazemos as operações de soma e divisão. Lembrando que as operações aritméticas elas são as mesmas da matemática real. Então aqui tem um parênteses para mostrar a precedência. E esse resultado vai ser armazenado dentro da média. E a média será condicionada para, se for maior ou igual a 6, aprovado. Senão, ele será reprovado, o aluno. E, enfim, essa seria uma estrutura bem básica de como seria um fluxograma com programação. E como é que seria um pseudocódigo mais próximo da programação, né? Bom, a gente tem um exemplo do Visual G, que é um dos mais usados e um dos mais famosos. Aqui na primeira linha nós temos o algoritmo, que ele define como sem nome. Temos a linha do var, que é onde será definido as variáveis ou inicializadas. No caso, ele apenas definiu que é da N1 até N4, e esse definiu do tipo inteiro. E abaixo temos o M, que ele definiu como real ou decimal, na matemática mais usual. E abaixo temos o início. O início ele consta duas funções: a escreva, que pertence às operações de processamento de entrada e saída, onde o escreva irá exibir na nossa tela o texto que está dentro da função entre aspas duplas, que no caso seria digite o primeiro número. E temos mais abaixo a função leia, que irá ler o que foi digitado por nós e irá armazenar dentro da variável N1. E assim se segue para todas as 4 notas. Lembrando que, para que seja possível colocar texto dentro de uma função de saída, como no caso da escreva, é necessário o texto estar entre as aspas duplas. Isso vale para qualquer linguagem de programação. Toda função de saída, ela precisa estar dentro entre aspas duplas o texto para que seja exibido para nós. E no final, na penúltima linha, temos o M recebendo, né, a operação aritmética das 4 notas dividido por 4. Então essa seta significa que está atribuindo o resultado dessa operação aritmética dentro de M. E por fim, temos o resultado, nossa média aritmética, onde ele vai concatenar, juntar o resultado, o valor que está armazenado em M, ao lado do sinal de igual. Lembrando que na programação, isso mais para frente a gente vai ver melhor, que o sinal de atribuição é diferente do sinal de igual.
Então, na programação, o sinal de igual é atribuição e 2 iguais é o sinal de sinal de igual. Bom, para tornar isso mais dinâmico, mais entendível, até fixar na cabeça de vocês, né? Para ajudar vocês a entender melhor, vamos para a prática, né? É a melhor parte, vamos para a prática. E para isso vamos usar o Portugal Web Studio. Se você for no seu Google e digitar e quiser me acompanhar, basta digitar Portugal Studio Web, que provavelmente o primeiro link vai ser o do Portugal Studio. Bom, vamos lá. Para que a gente consiga montar uma lógica para desenvolver um algoritmo, a gente tem que saber o que a gente quer e o que nós queremos, né? A gente quer obter as 3 notas de um aluno, o nome dele e a idade, e mostrar isso para o usuário. E como a gente faz isso? Muito simples. Primeiro, nós temos que definir as variáveis que são espaços na memória que serão reservados para alocar valores. Então, vamos escrever inteiro, que vai definir variáveis como inteiro. Então, eu estarei definindo N1, N2 e N3 como inteiro. Todas essas 3 variáveis serão inteiras, inclusive a idade também. Bom, perdão, vamos colocar como real, né? Já que são notas, vamos estar definindo como real. Então, todas essas variáveis, N1, N2 e N3, serão variáveis do tipo real, que é as que têm o ponto ou a vírgula, né? Na matemática usual. Lembrando que na matemática usual a vírgula é o que define a casa decimal. Na programação é o ponto. A vírgula na programação, ela define a concatenação. Ela atua como concatenação, que é juntar um valor ou strings numa função. Mas normalmente é usada para concatenar valores e variáveis dentro de uma string. Aí embaixo nós vamos definir cadeia, que é texto, que seria o nome. A cadeia em Portugal, ela é representada como texto, uma sequência de caracteres. E abaixo temos inteiro a idade, que será a idade do nosso aluno. Bom, e para a gente pedir os dados para nosso usuário, para quem está usando o programa, teremos que fazer o mesmo exemplo que a gente viu anteriormente. Usar a função escreva e colocar entre aspas, digite a primeira nota, 2 pontos e espaço. E para que ele digite e a gente receba esse dado, nós precisamos escrever a função leia, que ele vai ler e vai armazenar dentro de uma variável. Armazenando esse valor, a gente vai prosseguir. Vamos repetir para N2 e vamos repetir para N3. E também precisamos saber o nome do nosso aluno, né? Então, vamos colocar aqui um pouco mais abaixo. Digite o nome do aluno. E precisamos saber o nome dele, armazenar o nome dele dentro de uma variável. Leia nome. Bom, agora precisamos condicionar para que... Opa, esqueci de colocar em 3 aqui. Agora precisamos condicionar para que nós possamos saber se ele foi ou não aprovado, né? Mas antes vamos fazer a operação aritmética. Faltou definir aqui.
Só um momento. Pronto. Bom, a gente precisa fazer aquela operação aritmética. Fazendo essa operação aritmética, a gente soma os 3 números, divide por 3, armazena, atribui para dentro de média. Tudo que está ao lado direito será atribuído para o que está ao lado esquerdo, que no caso é variável média. E nós precisamos condicionar para saber se ele foi aprovado ou não. Então vamos colocar se, que é um condicionamento entre parênteses, média maior igual a 7.0. Ele vai executar o que está dentro do nosso bloco de instrução. Tudo que está dentro das chaves é considerado bloco de instrução. Então vamos escrever. Escreva: parabéns, o aluno, vírgula, para concatenar, nome, que seria o nome do nosso aluno, foi aprovado. E se caso ele não for aprovado, o que acontece? Como é que a gente faz para saber? Vamos colocar se não. Se não, que é um condicionamento contrário ao se, obviamente. Vamos escrever: infelizmente, foi o aluno foi reprovado. Bom, agora a gente precisa testar na prática, né, se está funcionando. Vamos lá. Vamos clicar nesse botão de play verde. Opa, perdão, faltou. Deixa eu ver aqui. Faltou aqui, foi deletado aqui uma chave. Bom, agora vai funcionar. Pronto, deu certo. Primeira nota. Vamos colocar para fazer com que ele seja aprovado, certo? Vamos lá. 75, 6, 7. Ó. Opa, ele deu um erro aqui. É porque deu um problema na hora de ele ler os dados. Vamos tentar de novo. 7, 5, 7, 6, 6, 5. Lembrando, sempre que você for escrever algo relacionado a decimal, use o ponto. Na programação é o ponto e não a vírgula. Terceira nota, 8, 7, 5. Opa, aqui é o nome, né? Então vamos colocar Alan. Parabéns, o aluno Alan foi aprovado. Show! Agora vamos ver o que aconteceria se ele fosse reprovado, né? Vamos colocar aqui 1, 2, 3 e o nome do aluno, Alan. Infelizmente o aluno Alan foi reprovado. Faltou só pedir a idade, né? Eu acabei esquecendo aqui. Mas tudo bem, a gente coloca aqui. Deixar bonitinho. Vamos modificar o código pedindo a idade, né? E vamos imprimir também junto com a idade. Agora nós copiamos e replicamos. Pronto. Colocar espaço.
executar. Opa. Ah, sim, faltou definir aqui, perdão pessoal. Primeira nota, 7, 7, 5, 8 e 8. Opa, acabei escrevendo foi o número de nome. Vamos tentar de novo, né? 7, 6, 6, 5, 7, 8. Opa, de novo já colocando o número em vez de nome. Alan, idade 20. Parabéns, o aluno de 20 anos foi aprovado. Ótimo. Agora, se ele foi aprovado, vamos ver. 1, 2, 3. Vou colocar lá. Idade 20. Faltou só o ônus aqui, né? Pronto. Bom, aqui a gente teve uma aplicação prática e como seria um algoritmo com a lógica na programação, né? Bom, pessoal, por hoje é isso. Espero que tenham gostado e espero que vocês continuem me acompanhando, né, nesse curso. Tchau, pessoal. Até a próxima.